Seja bem-vindo, você que entrou um pouco depois do início da live. Se eu não falei com você, muito boa noite. É bom ter você e sua família aqui conosco. Essa é a live de lançamento do portal do Instituto John Knox, primeiro portal de educação clássica do Brasil. Já tivemos aqui algumas participações especiais. Primeiro, o nosso coordenador pedagógico, o professor Leandro Ribeiro, falou um pouco da sua experiência de vida em sala de aula e também da tutoria Knox Kids, agora migrando para o trabalho EAD no nosso portal. Em seguida, recebemos também a professora Mariana Nóbrega, que faz parte também do corpo docente do nosso instituto, e agora o prazer de receber aqui o pastor Frank Brito, pastor da Igreja Reformada, Igreja Presbiteriana Reformada dos Estados Unidos. Esteve conosco aqui na Igreja Presbiteriana do Alto Branco esse final de semana, falando sobre a doutrina dos últimos tempos, escatologia, e nos dá a alegria e o privilégio da sua presença aqui conosco na live de lançamento do portal do Instituto John Knox. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Pastor Frank, nós estamos agora na Semana da Reforma. Ontem, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, 1517, Martinho Lutero estava lá fixando as suas primeiras as 95 teses, né, que mudaram tanto a respeito da igreja, da doutrina, da teologia. E a minha pergunta é: quais as implicações da Reforma Protestante para a educação? Existem essas implicações? Os reformadores se preocuparam com a educação? E o que eles fizeram efetivamente, pastor? Foi um importantíssimo marco, né? Ontem, 31 de outubro, marcando aí mais de 5 séculos de Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi, antes de mais nada, um retorno à Bíblia Sagrada, um retorno à Sagrada Escritura. E se a gente pensar nessa ideia de retorno às Sagradas Escrituras, isso por si só exige educação. O mais óbvio é que, se você vai ler a Bíblia, você precisa saber ler. Né? Você tem que saber ler. Se você quer educar as suas crianças para serem piedosos homens de Deus, piedosas mulheres de Deus, eles têm que saber ler a Bíblia. Mas mais do que isso, ler não é somente uma questão de saber as palavras, de saber a gramática. Ler requer conhecimento de história, requer conhecimento de geografia, requer conhecimento matemático, lógico, para você saber o que você está lendo. E por isso que os reformadores eram grandes defensores da Bíblia Sagrada e, portanto, grandes defensores da educação. E a Bíblia Sagrada, ela é para ser lida, ela é para ser entendida e ela é para ser praticada. Ela é para ser vivida. E por isso o cristão, ele precisa estar preparado para ler, para entender o que ele lê e para viver aquilo que ele aprendeu com Deus em sua palavra no mundo em que ele vive. O cristão, portanto, precisa ser preparado para ser um bom leitor, mas para também ser um bom trabalhador, para ser alguém que no dia a dia está bem preparado para pôr em prática a Sagrada Escritura. E por isso ele precisa receber uma boa educação e por isso, desde o princípio, os reformadores enfatizaram a educação. O nome daqui, né, Knox Kids, é um nome muito apropriado, porque John Knox, né, o reformador John Knox, reformador da Escócia, foi além de ter sido um reformador da igreja, ele era um grande proponente da importância da educação para todas as crianças da Escócia, país dele, Escócia. John Knox defendia que cada igreja tinha que se esforçar para prover a educação para a sua comunidade, para a sua cidade, para os seus membros, para as suas crianças. Então, reforma e educação tem tudo a ver. Que bom. O pastor Frank Brito não veio sozinho, né? Passou o final de semana conosco e com a sua esposa Simone. Inclusive, tive o prazer de recebê-los hoje na minha casa. Eu queria aqui deixar meu alô para a nossa irmã Simone Brito, que está aqui conosco, né? Então tem sido um prazer esse final de semana. Pastor, há uma relação, né? Relação clara. E nós procuramos, como igreja reformada, estar sempre nos reformando, ou seja, voltando às nossas raízes. Se nas nossas raízes havia uma escola ao lado da igreja, como apoio para as famílias educarem os seus filhos, por que isso se perdeu, pastor? É uma pergunta muito, muito importante e ela nos leva de volta àquilo que estava no cerne da reforma. O cerne da reforma nunca era apontar para si mesmo,
mas era para apontar para nossas raízes, que é Jesus Cristo e os apóstolos. E assim como a igreja, ao longo dos séculos, infelizmente, se desviou do seu propósito original, nós precisamos reconhecer que a igreja protestante evangélica hoje, grande parte dela também desviou-se das suas origens. Quando a gente olha, inclusive, para as origens da igreja presbiteriana no Brasil, o presbiterianismo no Brasil, em suas origens, era comprometido com a educação. Vou dar um exemplo aqui. O famoso Instituto Butantan, em São Paulo, ele foi fundado, tão falado nos últimos tempos, ele foi fundado por um presbítero da igreja presbiteriana do Brasil. Naquele tempo, já preocupado com a educação. Então, realmente, nós nos afastamos de nossas origens e eu atribuo isso a um pragmatismo onde nós abrimos mão da nossa responsabilidade de educar as nossas crianças, que está em primeiro lugar nas mãos dos pais e em segundo lugar nas mãos da igreja, dando apoio aos pais no exercício da sua autoridade. Nós abrimos mãos disso e entregamos tudo para as mãos do Estado. O Estado vai resolver tudo, o Estado vai educar, o Estado vai ser o salvador. Quando a Bíblia é clara, a responsabilidade da educação é em primeiro lugar dos pais e a igreja tem o dever de apoiá-los. Então, respondendo a sua pergunta, ao meu ver, foi uma mudança de mentalidade onde nós deixamos as nossas raízes por deixar de assumir a nossa responsabilidade, jogando tudo no colo da sociedade, do Estado, do outro e não de nós mesmos. Perfeito. Inclusive, ontem nós tivemos aqui a oportunidade na Igreja do Alto Branco de recebermos novos membros, né? 12 novos membros, os quais eu mando também o meu abraço, né? Sejam todos muito bem-vindos, não só na live, mas na Igreja Presbiteriana do Alto Branco. E dentro daqueles membros ali, alguns foram recebidos por batismo infantil, onde há um compromisso dos pais a respeito dos seus filhos. E nos nossos documentos de fé, especialmente no Manual de Culto da Igreja Presbiteriana do Brasil, os pais se comprometem a não somente ler a Bíblia para os seus filhos, mas ensiná-los a ler a Bíblia para que eles possam ler por si. Ou seja, os pais têm o dever de ensinar os seus filhos, não é o Estado que tem dever de ensinar os seus filhos. Parece, pastor, que a mentalidade estatizante não está só, né, no próprio governo. Parece que a mentalidade de entregar tudo ao Estado entrou na igreja. Que prejuízo esse tipo de mentalidade tão apegada, né, a esse ente divino ou semidivino, né, como alguns podem pensar, que é o Estado. Como isso pode comprometer até a nossa fé? Compromete. Não é um pensamento que está mais só lá fora. É um pensamento que está aqui dentro. E é como eu falei, ensinar a ler não é só as vogais, é ensinar uma cosmovisão, é ensinar a entender o que lê. E tudo isso foi abandonado por nós, infelizmente. Pois é. Quando nós começamos aqui o projeto do Instituto John Knox, especialmente do Knox Kids, muitas questões vieram, muitas dificuldades, muitos desafios, alguns o senhor já ouviu. E nesse processo a gente ficou pensando, por onde a gente vai começar? A gente começa com todas as idades, a gente começa com os mais avançados, para a gente ter resultado mais rápido. E aí nós paramos e dissemos assim, não, nós não vamos fazer isso, nós vamos começar com a base. Nós vamos começar a falar com os nossos filhos mais novos. E aí, aprendendo desde a base, nós vamos continuar com eles até o ensino superior, se Deus assim nos der saúde, graça e recursos. O senhor acha que nós acertamos? Completamente. Acertaram completamente. Nós vemos essa preocupação com a educação dos menores desde Moisés. Nós vemos lá no tempo de Moisés, Deuteronômio capítulo 6, ele fala, quando Moisés ele se apresenta ao povo de Deus como seu libertador, ele tem a preocupação de construir uma sociedade que teria várias esferas de existência, como toda sociedade tem. Haveria as leis judiciais, haveria os diversos tipos de profissões, mas na base de tudo vinha a educação das crianças desde cedo. Deuteronômio 6 enfatiza, inculque as bases nas crianças desde que elas são pequenas, no levantar. Isso é a base. E aí entra o seguinte,
quando Nabucodonosor, isso aqui é uma história importante da Bíblia, quando a gente lê Daniel 1, quando Nabucodonosor ele conquistou, ele dominou Israel naquele contexto ali do cativeiro babilônico, uma das primeiras preocupações de Nabucodonosor, ele falou o seguinte: pegue os nobres de Israel, pegue os príncipes de Israel lá, aqueles que são mais entendidos, mais intelectuais, vamos dizer assim, e vamos ensiná-los a pensar, em outras palavras, a cultura da Babilônia. Por que Nabucodonosor teve esse pensamento? Porque ele sabia que para conquistar um povo, não basta que esse povo seja conquistado na força, no militar. Se o povo não for subvertido na mente, se o povo não for subvertido no coração, esse povo vai se levantar e aquela conquista será passageira. Então Nabucodonosor, ele queria, em Daniel 1, pegar os mais influentes, os mais nobres, e inculcar na cabeça deles o pensamento da Babilônia, para que eles passassem a pensar como babilônicos. É igual hoje em dia. Os poderosos, eles querem nos subverter. E o que eles fazem? Eles pegam, eles querem, vamos pegar os melhores seus, vamos colocar o pensamento como o nosso, o pensamento babilônico, para que esse seja o pensamento do povo e eles sejam subjugados a nós. Por que Daniel não foi subjugado? Por que Daniel, lá na Babilônia, ele permaneceu fiel a Deus? Porque embora ele fosse jovem, embora ele fosse adolescente, ele tinha sido instruído nos caminhos do Senhor desde a sua juventude. Ele era jovem, mas ele já tinha sido instruído no caminho do Senhor. Então, quando ele chegou na Babilônia, ele não se curvou. Ele podia ter a idade que for até a sua velhice. Ele foi sustentado e preservado na Babilônia por aquela instrução que ele recebeu na infância, dos caminhos do Senhor. É assim que nós temos que pensar agora. Se a gente der as bases para os nossos filhos, eles vão crescer e eles vão rejeitar a Babilônia e eles vão esperar num reino melhor do que a Babilônia, como Daniel, que esperava no reino do Messias. Ele esperava no Messias, como nas profecias que ele vê, porque assim ele foi instruído desde a sua infância. E é isso aí. Se a gente esperar para começar a dar uma educação cristã lá na frente, eles já são babilônicos. Se a gente começar pelas bases, não tem nada que vai impedir, eles não vão ser subjugados, eles não vão se submeter, como foi com o Daniel. Perfeito. É uma impressão que dá, às vezes, em relação a alguns pais que até nos procuram, têm um certo interesse, demonstram preocupação, eu acho que até genuína com seus filhos, é que eles sempre dizem, é muito difícil, é muito complicado, acho que agora não dá, e o mais confortável, o mais fácil acaba sendo feito. Eles colocam seus filhos nas escolas públicas ou particulares, isso no Brasil não faz diferença absolutamente nenhuma. Claro que na escola particular, como uma escola mais cara, você vai ter uma estrutura física melhor. Mas basicamente a Base Nacional Comum Curricular, ela engessou os professores e todo mundo tem que ensinar basicamente o mesmo. Então, num contexto como o nosso, é praticamente impossível você se ver livre da doutrinação, né, dos problemas que nós já conhecemos dentro da escola. O senhor tem uma formação educacional americana, né? O senhor passou o tempo da infância, se não me engano, todo, né? Em Nova York. Infância, sim. Todo em Nova York. O senhor poderia contar um pouco como é que foi sua educação lá e qual a diferença para a educação brasileira? Muito bem. O que a gente vê é que, como você apontou, a diferença que a gente vai ver no Brasil de escola pública para a escola particular é mais estrutural do que a essência. E muitas vezes isso faz com que a escola particular seja pior, porque a particular ela tem a mesma essência e ela é mais eficaz naquela essência, o que muitas vezes faz com que seja pior. Você está muitas vezes pagando para que seja pior, porque eles são mais eficazes na doutrinação. Só que aí quando a gente olha para o Brasil, para se perguntar, quais são os grandes inventores brasileiros? Quais são as grandes contribuições do povo brasileiro, de forma geral, para
a grande comunidade em diversas áreas mundiais. Contribuições são muito poucas. E aí eu vejo uma diferença para o que eu recebi na educação americana. A educação americana, ela tinha uma preocupação maior, eu percebo uma preocupação maior com a formação do aluno. Infelizmente, os Estados Unidos têm perdido isso cada vez mais ao longo dos anos, ao longo das décadas. E aí que entra o problema que eu falei que também existe no Brasil. Os Estados Unidos têm muito mais estrutura, os Estados Unidos têm muito mais dinheiro e, portanto, eles têm muito mais capacidade de, se for iníquo, ser mais feroz na iniquidade, ser mais eficiente na iniquidade. E aí que entra a grande questão que a gente precisa se perguntar, né? Eu estudei em escolas que qualquer escola particular aqui do Brasil seria considerado a ralé da ralé, sendo sinceramente. E aí, certa vez, conversando com o reverendo Joe Morecraft, pastor lá dos Estados Unidos, sobre isso, e eu estava conversando sobre a situação da educação americana. Ele falou para mim, pastor Frank Brito, a maior dificuldade que eu tenho aqui é para convencer os cristãos a sair das escolas públicas americanas é que eles veem toda aquela estrutura, eles veem as escolas públicas lá em muitos lugares têm uma estrutura muito invejável, muito invejável. E convencer o pai, como é que é difícil convencer que isso não é bom, porque são pais olhando para as estruturas externas. Eu digo pela minha experiência, as estruturas lá são incríveis, inacreditável. É aí que a gente tem que se fazer a pergunta: qual é o objetivo da educação primordial, essencial? E aí você falou algo muito importante, os pais que falam da dificuldade. Lá é pior ainda, porque você tem a estrutura para mostrar. Agora veja bem, todo mundo na vida tem que enfrentar a dificuldade. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, mais próspera, alguma coisa na vida vai ser uma grande dificuldade para ela. Então a questão é o seguinte, reverendo Brian, a questão não é se eu vou poder escolher entre ter uma dificuldade ou não. A questão é o que eu vou aceitar como uma dificuldade que vale a pena ser vivida. Qual dificuldade? Dificuldade todo mundo tem. Não tem ninguém que vai viver a vida e dizer tudo tranquilo. Qual a dificuldade que eu quero escolher ter? Eu prefiro a dificuldade de colocar num sistema mais humilde, e isso vale do Brasil, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, ou eu prefiro ter a dificuldade de ter um sistema que é mais complicado agora de fazer, porque eu estou indo na contramão de um monte de pessoas, porém, que lá na frente vai dar maiores resultados para o meu filho, maiores resultados espirituais, mas também maiores resultados profissionais. Porque esse sistema aí ele é falido em todos os sentidos, não é só espiritual não. A gente tem uma geração de profissionais que não tem ética de trabalho, que muitas vezes só tem o diploma, mas não tem conteúdo. A gente quer uma educação em todos os sentidos. E aí entra o seguinte, é melhor ter essa dificuldade ou lá na frente ter a dificuldade de eu ter criado um filho secular que, se eu for um pai cristão de verdade, eu vou sofrer com esse filho. Porque ele não é aquilo que o Senhor me chamou para formar um filho para ser. E aí que está o X da questão. E aí a gente precisa olhar para as estruturas, parar de olhar para as estruturas visíveis em primeiro lugar, e nós precisamos de olhar para a educação. O que é a educação? E eu vejo isso na minha própria experiência de vida, né? Pais que colocaram nas melhores estruturas ou pais que se preocuparam com realmente a educação do filho. E aí eu te conto a história, volto novamente sobre a questão dos Estados Unidos, minha experiência com os Estados Unidos. Eu tenho um grande amigo, ele é um amigo meu há mais de 10 anos, mais ou menos. Ele é do Texas, o nome dele é Tommy Barnes. Inclusive eu mandei esse link aqui para ele, ele não está entendendo nada, mas eu mandei para ele. E eu conheci ele há 10 anos. Os filhos dele, lá você sabe que nos Estados Unidos o homeschooling é muito mais amplo, é muito mais difundido e tem
um amparo legal muito amplo, é incentivado por muitas pessoas. E ele, os filhos dele, nenhum dos filhos dele nunca pisaram em nenhuma escola. Não pisaram em escola nenhuma. Sempre foi ele com a esposa praticando homeschooling e muitos materiais bons. Ele tem um filho chamado Gabriel Barnes, 22 anos de idade. Olha, esse jovem de 22 anos de idade. E tem os mais novos. Ele tem 5 filhos. O de 22 anos é o mais velho. É um dos jovens mais inteligentes e piedosos que eu já conheci, Reverendo Brian. Um dos jovens mais inteligentes e piedosos que eu já conheci. Eu converso com ele, ele conversa comigo. Inteligente e piedoso. E piedoso. Coisa maravilhosa. E piedoso. Eu converso com ele, eu tô terminando o meu mestrado em teologia. Esse cara conversa comigo de igual para igual, de Bíblia, de teologia. Eu converso com ele de igual para igual. Vários outros assuntos, história, matemática, tudo, o cara é fera. Nunca pisou numa escola. E aí eu vou finalizar o que você falou no começo. Eu tenho contato com meus amigos dos Estados Unidos lá da infância. Eu tenho contato até hoje com um amigo meu que a gente era amigo com 5 anos de idade. Frequentamos as mesmas escolas públicas de Nova York, cheio de estrutura, cheio disso e daquilo. Sabe qual dos dois é mais inteligente e melhor profissional? É o que nunca pisou na escola tradicional. Que coisa, hein? Sabe por quê? Porque os pais dele focaram em educação. E os outros, vai na escola americana, tem toda a estrutura que você precisa, mas às vezes falta a educação dos pais. Se nos Estados Unidos está assim, imagina aqui. Eu queria aproveitar para mandar aqui um abraço, né, para 2 mães educadoras lá dos Estados Unidos que estão conosco no Knox Kids. Primeira é Edneide, ela até deu uma pausa agora na tutoria, está com algumas dificuldades, mas logo em breve vai voltar. Lá na Flórida, Edneide, nosso abraço, Deus abençoe vocês. E também lá na sua ex-cidade, né, um tempo que o pastor passou lá em Nova York, nós temos também Raíza, que está conosco. Ela é membro, inclusive, da igreja do pastor Tim Keller e tem feito a tutoria aqui do Knox Kids. Um abraço, Raíza, e toda a sua família. Deus os abençoe. Pastor, para a gente fazer um arremate final, por favor, traga uma mensagem de ânimo para as famílias e especialmente agora com o lançamento do portal do Instituto John Knox, que eu já conheci um pouco, as facilidades que nós temos, né, de suporte pedagógico, material, um professor ali ele ajudando. Não é como lá nos Estados Unidos que a gente tem aquela cultura já de geração em geração no homeschooling. Qual a importância de a gente ter um material assim tão denso a respeito da educação dos nossos filhos? E eu vou dar em primeira mão aqui uma notícia. Nós tivemos uma conversa hoje, uma reunião entre a diretoria do Instituto John Knox e o pastor Frank Brito. Aproveito para anunciá-lo, o pastor Frank Brito é o nosso próximo professor, vai fazer parte aqui do corpo docente na área de teologia no Seminário Knox, que está para ser em breve lançado também aqui dentro do portal do JK. Queria só uma mensagem final e seja bem-vindo ao Instituto John Knox. Amém. Bom, eu estou impressionado nos últimos dias que eu estou aqui, conversando com toda essa equipe, com todos os irmãos aqui. Eu estou impressionado pela qualidade, pela seriedade do trabalho, todos os profissionais aqui muito qualificados. E aí a gente tem que pensar, é muito fácil, reverendo Brian, olhar para esse país aqui, olhar para o outro país e ver que muitas vezes eles têm tantas coisas desenvolvidas, tantas coisas que nós brasileiros não tivemos, até pela nossa história, né? O Brasil foi um país que, infelizmente, ao longo da sua história, nunca prezou pela educação da forma que deveria. Quando a gente vai olhar para a história de outros países, é muito diferente. Mas não adianta a gente querer olhar para esses países dessa forma, olhar para lá o X, se a gente, no nosso Brasil, não estiver disposto a construir o que esses povos tiveram. Se a gente não estiver disposto a criar uma cultura que nós gostaríamos de estar. É muito fácil, eu gostaria que fosse assim. Por que você não começa a construir para que seja assim? E aí entra a grande palavra de esperança. Quando Deus ele nos oferece uma porta aberta, como diz lá em Apocalipse, eis que pus diante de vós uma porta aberta. Nesse caso, quando Deus levanta
uma equipe tão bem preparada, uma escola, um currículo, com essa grande oportunidade, a gente tem que se agarrar e a gente tem que saber que aquilo é a porta aberta para a bênção do Senhor. Então, quantos no Brasil não passaram por terríveis sistemas educacionais? Então, às vezes, a gente olha para as coisas de um ângulo errado. A questão não é se a gente já está lá longe, muito desenvolvido. Nós A questão, sobrevivemos a esse sistema, nós né? sobrevivemos a esse sistema e agora tem uma luz no fim do túnel. A gente tem que olhar para isso. Aqueles pais que se propuserem em obedecer à ordem do Senhor, de assumir a responsabilidade pela educação de seus filhos, procurando alternativas, procurando outro tipo de escola, outro tipo de educação, uma que seja pautada na Escritura, esses serão os pais que serão mais recompensados. Nós vamos ver sair daqui, não só daqui, mas de tantos outros que eu creio que vão surgir. Nós vamos ver surgir uma nova geração de grandes profissionais, de cristãos pautados por uma ética protestante de trabalho, né? A ética protestante de trabalho que transformou nações inteiras. Ela pode se tornar uma realidade no Brasil. Filhos adotando uma cosmovisão cristã em todas as áreas da vida. Muita gente fala, reverendo Brian, sobre os adolescentes, eles são rebeldes, eles são assim, eles são assado. A gente normalizou coisas que não são normais. Não é inerente ao adolescente que ele tem que ser rebelde, que ele tem que ser isso, que quando chega lá na frente vai se desviar. Não. A gente criou um sistema educacional que incentiva isso. E depois a gente diz que é natural. E aqueles pais que decidirem, que escolherem resistir a esse sistema, esses serão muito recompensados, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que se esforçam para obedecer, Deus fala em Êxodo capítulo 20, até a milésima geração, a descendência, os filhos, serão abençoados por aquele posicionamento, por aquela coragem e por ter escolhido aquilo que realmente vale a pena. Pastor, muitíssimo obrigado, não só pela participação aqui no lançamento do portal Instituto John Knox, mas por todo esse fim de semana abençoado. Aqueles que não assistiram ainda às pregações do pastor, elas estão aqui no próprio canal da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, certo? Na playlist que está sendo montada, já está tudo pronto aí, do final de semana, e vai ser... Hoje já teve a estreia da primeira pregação do novo Êxodo, que foi pregada no sábado, né? E aí amanhã, todo dia você tem uma estreia. Acompanhe aqui o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha aqui na nossa live e acompanhe as pregações do pastor sobre escatologia, a doutrina dos últimos dias, falando sobre a vitória do reino de Cristo. Mais uma vez, obrigado, pastor. Nós vamos ter